depois dessas coisas, então aconteceu alguma coisa antes, e é isso que eu quero falar. A Bíblia vai dizer que vai um centurião, um oficial, até a presença de Jesus e vai rogar a Jesus. Jesus estava vindo da Judeia para Galileia, onde ele operava o segundo milagre. A Bíblia vai dizer que esse homem vai dizer: o meu filho está à beira da morte. Vai até minha casa, porque eu sei que você tem a solução para o problema do meu filho. Eu sei que o Senhor tem a resposta, em outras palavras, para o meu filho. A Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar para ele, vai ser enfático, vai dizer: se você não viu milagres e os sinais, você não vai crer. Ele vai dizer: desce depressa, antes que meu filho morra. Jesus vai liberar uma palavra profética para a vida daquele homem, e ele toma posse daquela palavra. Jesus vai dizer para ele: vai, o teu filho vive. Ele recebe essa mensagem da parte de Jesus. E ele vai sentindo para a sua casa, os seus servos, os seus escravos, vai vir até a presença dele e vai dizer: olha, o teu filho vive, o teu filho está melhor, o teu filho está bom de saúde. E ele vai perguntar: que momento foi? E ele vai dizer: quase 7 horas. Ele entendeu que foi o momento que Jesus liberou uma palavra profética. Eu tenho uma palavra profética de Jesus para a tua vida. O teu filho vive, a tua casa está de pé, porque Jesus é poderoso para sustentar os teus e a tua família para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que depois dessas coisas havia uma festa entre os judeus em Jerusalém, e Jesus subiu. Existia 3 festas que todo bom judeu deveria ir para Jerusalém celebrar: Páscoa, Pentecoste. Entendidos vai dizer que essa festa é a festa do tabernáculo. Era uma festa que todos saíam da sua casa e iam para Jerusalém para celebrar essa festa dentro das cabanas, em um ato de comunhão, de gratidão a Deus, de cumplicidade, de amor. E Jesus foi para essa festa como um bom judeu. A Bíblia vai dizer que próximo a essa festa havia um tanque em Hebreus, perto da porta das ovelhas, em Hebreus, chamado Betesda. Betesda significa casa de graça, casa de misericórdia. O nome parece até bem afeiçoado, casa de graça, mas de graça não tinha nada. Porque a graça, ela não exclui. A graça, ela não escolhe o estado, a família que nasceu. Da onde veio a graça, ela inclui. A graça, ela abraça. A graça não afasta ninguém, ela aproxima. A Bíblia vai dizer que o cenário que acontecia aqui era no lugar da graça, mas que de graça não acontecia nada de fato, porque Jesus, ele não exclui ninguém, Jesus, ele inclui. Mas ali havia uma exclusão de pessoas. A Bíblia vai dizer que próximo à porta das ovelhas havia um tanque. Jesus vai largar a festa, Jesus vai largar o holofote, Jesus vai largar o momento da onde todos estavam e queriam estar, que era em Jerusalém. O palco da época, o momento de celebração da festa do tabernáculo, era o lugar que todos os judeus almejavam, desejavam anualmente estar. Era numa dessas festas. E Jesus estava no centro da festa. E Jesus, sabendo que existia pessoas necessitadas, Jesus vai se retirar da festa. Jesus fez o que ninguém faria, porque Jesus sabia que existia pessoas que necessitavam de uma resposta, de uma intervenção da parte dele, e que só ele poderia resolver essa situação. Jesus sai da festa. A Bíblia vai dizer que próximo à porta das ovelhas havia um tanque em hebreu chamado Betesda. E ali havia multidão de cegos, coxos, paralíticos, ressecado, esperando o movimento da água. Porque existia uma tradição que o anjo agitava a água, e o primeiro que descia depois do movimento da água era curado de qualquer enfermidade. Aqui eu começo a pregar sobre a síndrome que acontecia no tanque de Betesda. A primeira síndrome que acontecia era a síndrome do egoísmo. O primeiro que entrasse no tanque, após o anjo agitar a água, era curado. Betesda, casa de misericórdia, mas que de misericórdia não tinha nada. Enquanto Betesda era o primeiro que descia após o movimento, com Jesus não é o primeiro, é todos aqueles que se achegam a Jesus, na verdade, é abençoado. Enquanto em Betesda era o primeiro que descia, com Jesus é todos aqueles que se achegam em Jesus, tem a bênção. Aí, meu querido, hoje não tem bênção
pensa somente para um, como aconteceu em Betesda. Após o anjo agitar a água, hoje é para todos. O Jesus que operou lá, opera hoje aqui, e ele tem resposta para todos que vieram aqui nesta noite, nesta tarde, para glorificar o seu santo nome. Mas havia um egoísmo em Betesda, havia uma exclusividade, era o primeiro. O anjo agitava, era o ritual que acontecia. O anjo agitava e o primeiro que caía recebia a bênção, enquanto os outros ficavam olhando. Mas com Jesus é todo mundo abençoado. A Bíblia vai dizer que Jesus chegou, após dar um ótimo ensinamento para a multidão, o discípulo vai dizer para Jesus: despede a multidão. Jesus, preocupado por ele ter ouvido eles o dia todo, praticamente sabia que estava faminto. Mas o discípulo egoístamente vai dizer: despede esse povo, porque muitos denários não é o suficiente para alimentar todos. Jesus vai olhar para um deles e vai dizer: o que é que tem nas tuas mãos? Ele vai dizer: 5 pães e 7 pães e 5 pães e 7 peixes. E eles vão dizer: o que é isso para tanta gente? Isso na mão deles não era nada, mas na mão de Jesus é uma oportunidade de Jesus fazer um grande milagre. Jesus vai olhar para o céu e vai agradecer a Deus e vai celebrar o céu, vai dizer: Pai, eu te dou graça. E Jesus começa a partir os 7 pães e 2 peixes. E Jesus alimenta quase 15 mil pessoas, e a Bíblia vai dizer que sobrou o cesto de pão. Ei, porque Jesus nunca foi egoísta, Jesus sabia. Vivemos uma época de muito egoísmo. Eu recebendo, tanto faz meu irmão receber ou minha irmã receber. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: no meio do egoísmo ele não impera, no meio do egoísmo ele não trabalha. Isso que acontecia no tanque de Betesda era muito egoísmo, era o primeiro. Mas com Jesus não tem exclusividade apenas para um, é para todos. Ou todos é abençoado ou ninguém é abençoado. Com Jesus é todos, porque Jesus pagou um preço para que todos tivessem acesso à sua graça. A segunda síndrome que acontecia era o comodismo. Nesse já havia uma grande multidão esperando. O povo estava acomodado, esperando pelo anjo agitar a água. E a Bíblia vai dizer que dentre esse acomodado havia um homem que tinha 38 anos, esperando pelo anjo que agitasse água para que ele fosse abençoado. 38 anos sem resposta. 38 anos batendo na mesma porta, mas a porta não se abriu. Eu estou pregando para pessoas nessa tarde que vivem a mesma situação, ou situação semelhante. Talvez não seja 38 anos, mas seja 1, 2 anos, 3 anos esperando algo da parte de Deus, e este algo não acontece, e talvez você até se acomodou, se conformou, e parou de pedir para Jesus, conversar para Jesus, chamar a atenção de Jesus. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, nessa tarde, para te dizer: sai do comodismo, porque eu estou chegando ao teu encontro. Eu já larguei a festa, a qualquer momento eu chego e resolvo a tua causa, a qualquer momento eu chego e resolvo o teu problema. Eu já saí a festa ao teu encontro. A qualquer momento tu vai ter resposta, a qualquer momento tem novidade da parte de Jesus para a tua vida. Levanta a mão para adorar nessa tarde, porque Jesus está aqui para te dizer: eu estou indo ao teu encontro. Não se preocupe, nunca eu estou chegando. No momento certo eu vou chegar. E Jesus, diferente da gente, só chega no momento certo. Porque no momento certo não tem dor, não tem frustração, não tem decepções. Jesus, ele só chega no momento certo, no momento exato. Havia uma grande multidão acomodado, e vivemos uma época que tem muitas pessoas acomodadas, estão conformados com a mesmice de sempre, não se mergulha na água do Espírito, porque o que Deus tem para a nossa vida é muito grande. Às vezes a gente se conforma com um pouquinho, mas o que Deus tem para realizar na nossa vida é muito glorioso. Não é essa coisa metafórica, essa coisinha que a gente vê por aí afora. Deus quer fazer na tua vida muito mais do que você imagina. É coisa que a tua mente, por ser limitada, não consegue compreender o que Deus tem reservado para a tua vida. Mas muitas das vezes não acontece porque a gente se acomodou. A gente não busca Deus como a gente buscava outrora. A gente não fala com Jesus como falávamos outrora. A gente se acomodou, e no comodismo é difícil
Jesus imperar, Jesus atuar. Mas Jesus te trouxe aqui nessa tarde para dizer: sai do comodismo, o que eu vou fazer na tua vida é coisa grande. Sai do comodismo, o que eu vou realizar na tua vida é coisa grande. A terceira síndrome que acontecia aqui era do favoritismo. Não tem ninguém que me coloque no tanque. Existia pessoas que eram favorecidas por ser de família influente, por ter um status pessoal, familiar mais avantajado. Existia pessoas que eram favorecidas, mas esse homem ficou 38 anos esperando um milagre, esperando o anjo agitar a água. Na hora que o anjo agitava, descia um antes dele, porque era favorecido. Pessoas ajudavam a jogar dentro da água. E esse homem estava ali numa prova, numa crise, esperando há 38 anos para ser curado. Mas nada acontecia na vida daquele homem. Mas Jesus, sabendo da situação dele, Jesus vai largar a festa. Jesus largou a festa para resolver a causa de apenas um, que para a sociedade não valia nada. Por estar enfermo, por estar acamado, estava desprezado fora da porta das ovelhas, lá fora, onde ficavam os excluídos. Mas Jesus é aquele que não exclui ninguém. Jesus vai ao encontro de quem ninguém iria. Jesus vai sair do meio da celebridade para o encontro de uma pessoa que ninguém jamais queria encontrar, por se encontrar numa situação lastimável. Mas Jesus disse: eu vou. Lá está imperando o favoritismo, mas comigo não tem favoritismo. Eu vou para dar resposta para aquele paralítico. Eu vou para solucionar o problema daquele paralítico. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai chegar ao encontro dele e vai dizer para ele: tu quer ser curado? Ele vai dizer: não tem ninguém que me jogue no tanque. Mas o que Jesus perguntou para ele não foi: por que ninguém te jogou no tanque? Por que você não foi curado? Você quer ser curado? Essa foi a pergunta de Jesus. E Jesus te pergunta nessa tarde: quer ser curado? Quer levar a resposta para casa nessa tarde? Quer o milagre da parte de Jesus nessa tarde? Porque Ele está aqui nessa tarde. Ele está aqui nessa tarde. A Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue fez algo que ninguém faria e recebeu de Jesus o que ninguém recebeu. Uma mulher que estava isolada da sociedade, por ter uma hemorragia menstrual, era considerada imunda, mas ela viu uma multidão, um obstáculo. Mas ela disse: se eu somente tocar na orla desse homem, eu vou ser curado. Havia um obstáculo muito grande, mas maior do que o obstáculo foi a fé daquela mulher. Ela disse: eu vou tocar em Jesus, eu vou romper essa multidão, eu vou romper esse obstáculo, mas eu vou tocar em Jesus, porque eu sei que se eu tocar, eu vou sair daqui com minha resposta. Toque em Jesus nessa tarde, porque tem resposta da parte de Jesus. Toque em Jesus nessa tarde, porque tem milagre da parte de Jesus. Toque em Jesus nessa tarde, porque você vai sair daqui glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Ela tocou em Jesus, e Jesus vai dizer: alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu virtude. Ela ficou meio com medo, mas ela falou para Jesus: foi eu que te toquei, e eu senti algo diferente depois que eu te toquei. Eu senti que eu fui curado, eu senti que o meu problema foi resolvido. Toque em Jesus essa tarde. A quarta síndrome que imperava aqui era a síndrome da frustração. 38 anos esperando, o anjo agitava, descia um antes. Estava frustrado, arruinado. Às vezes a gente se frustra com uma decepção amorosa, com não de alguém que a gente quer. A gente se frustra às vezes com a porta de emprego que a gente almejava, e essa porta Deus não quis abrir. Deus achou por bem não abrir. E às vezes a gente se frustra. A gente se frustra às vezes com uma amizade que a gente confiava, e depois daquele momento a gente passou a não confiar mais. A gente se frustra. Meu amigo me frustrou. Esse homem havia 38 anos se frustrando todos os dias, vendo pessoas descendo, sendo curado, e ele ali naquela situação. Eu consigo conjecturar aquele homem, a tristeza, a dor daquele homem de ver pessoas saindo dali pulando, enquanto ele chorava de dor, vendo as pessoas saindo dali rindo,
glorificando enquanto eu chorava de tristeza por estar naquela situação lastimável. Aquele homem passou por um processo muito grande de frustração. Eu estou pregando para pessoas nessa noite, nessa tarde aqui, que entrou frustrado, talvez por algum acontecimento familiar, talvez por algum acontecimento profissional, amoroso, mas Deus me trouxe aqui nesta tarde para te dizer: essa frustração, essa dor, Ele vai transformar essa dor, Ele vai converter essa frustração em vitória, em milagre, em resposta. Ei, meu querido, não se preocupe não, porque Jesus marcou essa tarde para mudar a tua história, para escrever uma nova história na tua vida. Quem te viu frustrado, cabisbaixo, vão te ver glorificando com a cabeça alta, glorificando a Deus, e vai se confundir, vai dizer: esse exato momento eu passei, estava chorando, estava deprimido, as pessoas estavam dizendo: está na depressão, mas que aconteceu? Que essa pessoa está tão feliz, sorrindo à toa? Foi a presença de Jesus, foi Jesus que chegou, foi Jesus que chegou, foi Jesus que entrou e resolveu a tua situação. Se eu fosse você, eu já levantava a mão para adorar nessa tarde, porque Jesus está aqui nessa tarde e fala contigo fortemente. Frustração, a quarta síndrome. E quando eu falo de frustração, Deus me leva até o profeta Elias. Elias, após desafiar 850 profetas, Baal e Azera, vai clamar, e Deus vai descer fogo do céu e mata os 850 profetas de uma vez. Mas Elias se frustrou porque Jezabel e Acabe não se converteu. E ele vai chegar para Deus e vai dizer: eu estou entregando o meu ministério, Deus. Eu fui profeta fiel do Senhor em Israel. Pelas minhas mãos Deus fez muitos milagres e muitos prodígios. Eu orei para Deus cerrar o céu e 3 anos e meio não choveu em Israel. Eu orei para Deus mandar chuva e Deus mandou chuva. Eu orei por fogo e Deus mandou fogo. Matei 850 profetas e mesmo assim Jezabel e Acabe não se converte. Ei, eu estou entregando meu ministério. Elias vai para o pé de zimbro e a Bíblia vai dizer que ele está ali e o anjo se manifesta na presença dele e diz: que faz aí, Elias? Come e bebe pão, porque muito comprido é o caminho. Ei, meu querido, talvez você se frustrou por alguma decepção, está cabisbaixo, pensando em desistir, pensando em parar, mas prega a Deus na minha boca nesta tarde: levanta, come e bebe, porque a tua trajetória é grande. Ei, se levanta, porque o que Deus vai fazer através da tua vida é muito grande ainda. Então para isso vocês têm que estar de pé, para isso vocês têm que estar avante, levantado, porque Deus vai cumprir tudo o que Ele projetou para a tua vida. Deus vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir os seus projetos e os seus propósitos. Quando falamos de frustração, por que não lembrar de Pedro, que saiu para pescar numa madrugada e a noite toda lançou a rede e não conseguiu pegar nada? Pedro vai desamparar, ancorar o seu barco no lago de Genezaré, frustrado, decepcionado, porque Pedro era um excelente pescador. Nunca aconteceu isso na vida de Pedro, ele saiu para pescar e voltar sem nenhum peixe. Pedro voltou com as redes vazias. Jesus vai, no meio de 4.000 barcos, Jesus vai ver Pedro lavando as redes, desistindo, acabando com a sua vida profissional. Jesus vai entrar no barco de Pedro e vai dizer: olha, Pedro, entra no barco, Pedro, vem passear comigo, Pedro, porque eu tenho uma experiência nova para te revelar nessa pescaria, Pedro. Pedro vai embarcar com Jesus e Jesus vai dizer: vai para a profundidade, Pedro, porque até agora tu pescou na beira da margem, tu não teve profundidade nenhuma. Em outras palavras comigo, mas eu quero te mostrar algo mais profundo. Vai para o meio do mar, Pedro, porque no meio que tem a profundidade, é no meio que eu vou te revelar alguns mistérios. A Bíblia vai dizer que Pedro obedecendo Jesus, e Jesus vai dizer: lança a rede, Pedro. Pedro poderia dizer: Senhor, eu já pesquei por aqui tudo, eu já lancei a rede e não peguei nada. Mas Pedro, obedecendo a voz de Jesus, ouvindo Jesus, ele vai lançar a rede. Pedro lançando a rede, a Bíblia vai dizer que Pedro pegou tanto peixe que a rede ia para se romper, o barco ia para se afundar e muitos barquinhos veio ajudar. E o que Deus vai fazer na tua vida, meu querido, muitas pessoas vão ser abençoadas. O que Jesus vai fazer na tua vida depois da frustração é algo tão grande que você vai convidar pessoas para ser abençoadas junto com você, porque o milagre será tão grande. O que Deus vai fazer na tua vida será tão
tão tremendo que pessoas serão abençoadas pelo teu milagre. Ai, show da raiz, Uramandai, da cara manché. Depois de uma noite frustrada, um amanhecer de vitória, um amanhecer de vitória, um amanhecer de milagre. Ei, querido, essa noite vai passar. A noite fala de dor, fala de decepções, fala de perda. A Bíblia diz que o choro pode durar até a noite, pode até durar, não dura, mas a alegria vai vir pelo amanhã. Talvez você entrou aqui nesta tarde chorando, dizendo: Deus, eu te peço tanto por resposta, e até agora a resposta não veio. Senhor, eu tenho orado em prol do meu filho e até agora não aconteceu nada. Eu tenho orado em prol da minha filha, em prol do meu esposo, em prol da minha família, mas até agora não aconteceu nada. Jesus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: eu marquei esse encontro, porque é um encontro de resposta, é um encontro de milagre. Ei, meu querido, se eu fosse você, eu já glorificava a Deus, porque hoje é tarde de resposta da parte de Deus para a tua vida. Jesus te trouxe aqui e tem resposta para a tua vida nessa tarde. Frustração era a síndrome que estava imperando na vida daquele homem, mas Jesus largou a festa. Jesus saiu do meio do holofote, porque Jesus entendia, Jesus sabia que existia uma pessoa ali frustrada, decepcionada, que necessitava de uma resposta. A quinta síndrome, eu vou para finalizar: a cegueira espiritual. Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. Eu indo de frente para Jesus e querendo que alguém jogasse eu dentro do tanque, em frente à fonte do milagre, e querendo um tanque, almejando um anjo. Ei, cegueira espiritual. Vivemos uma época que muitas pessoas estão diante da fonte, diante de Jesus, está clamando por anjo, diante da fonte do segredo, da sua cura, do seu milagre, e não entendia que Jesus estava na frente dele, que a resposta que ele precisava estava mais perto dele do que nunca na vida. Jesus estava diante dele e disse: quer ser curado? Ele vai dizer: não tem homem nenhum que me jogue no tanque. Vivemos uma época onde muitas pessoas têm espiritualmente, estão cegas, não conseguem compreender mais Jesus, não conseguem mais sentir Jesus. Entra no culto, o pregador prega, a mensagem é pregada, Deus fala através do louvor, mas não consegue ver Jesus, sentir Jesus. A Bíblia vai dizer em Gênesis 22 que após a esposa de Abraão, Sara, presenciar uma briga entre Ismael e Isaque, ela vai pôr a sua escrava com o seu filho, com Abraão, para fora de casa. Agar vai sair arrasada para o deserto de Berseba, com um pouco de pão e um odre de água, desesperada, arruinada, frustrada, decepcionada, porque estava com um filho novo e com pouco alimento num deserto. A Bíblia vai dizer que o odre acabou de água, o mantimento, a água acaba, e a gente entende, a gente sabe pela ciência que o nosso corpo é composto por 70% de água. Então a gente tem que sempre estar ingerindo água. A gente consegue até ficar sem se alimentar um grande percurso, mas sem beber água a gente não consegue muito, porque a gente morre, a gente precisa se reidratar. A Bíblia vai dizer que a água acabou, o mantimento de Agar e de Ismael acaba. Ela vai pôr o menino debaixo de um pé de arbusto. A Bíblia vai dizer que ela vai se distanciar de um tiro de arco de 100 a 150 metros de distância, para que ela não visse o seu filho morrer, para que ela não visse a promessa da vida dela morrer, que era o seu filho Ismael. A Bíblia vai dizer que Agar, o menino chora Ismael, e o anjo de Deus se manifesta. Agar dizer: que tens, Agar? Agar, não temas, Agar, porque eu ouvi a voz da tua promessa. Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer: que tens, Agar?
Não temas, porque eu ouvi o choro da tua promessa. Eu ouvi o teu gemido, Agar. E eu vim nesta tarde aqui, Agar, para te dizer, Agar, não temas, Agar. Eu ouvi a voz de Ismael, Agar. Se levanta, Agar. Toma um posicionamento, Agar, porque o teu Ismael não vai morrer. As promessas que Deus fez na tua vida e na vida da tua família não vai morrer, porque Deus é fiel para cumprir, Agar. Se levanta, Agar, e levanta Ismael, Agar. A Bíblia vai dizer que Agar vai se levantar, Agar vai abrir os olhos, vai contemplar um poço em pleno deserto. Ei, meu querido, Agar, enquanto estava frustrada, enquanto estava passando por necessidade, a frustração cegou a visão espiritual de Agar, e ela não conseguiu ver um poço em pleno deserto. Poço em deserto fala de providência de Deus, fala de milagre de Deus. Talvez você está vivenciando no deserto, mas no deserto existe provisão de Deus, existe resposta de Deus. Ei, meu querido, no deserto com Deus, meu querido, existe provisão. Ei, Agar, abre os olhos, porque existe uma água, Agar. Enche a garrafa e dá para Ismael, porque Ismael não vai morrer, meu querido. Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer: ei, a tua promessa não vai morrer. Ei, o teu filho, mãe, não vai morrer. Ei, mãe, a tua filha não vai morrer na prostituição. Ei, a tua família será impactada pela glória de Deus. Leve a glória de Deus nessa tarde para a tua casa, porque a tua casa vai ser diferente, a tua rua vai ser diferente. Ei, os teus vizinhos vai ser diferente. Ei, São José será diferente, porque a glória de Deus ela transforma. Ei, Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer: existe provisão dele em pleno deserto para a tua vida. Talvez as pessoas olhem e dizem: não vai acontecer, não tem como acontecer. Mas Deus é especialista em pleno deserto fazer poço nascer com água. Oh, meu querido, o que teu Deus tem para fazer na tua vida é algo extraordinário, é algo poderoso. Ei, levanta a cabeça, põe um sorriso no rosto, porque Satanás, Satanás vai se frustrar, vai se envergonhar, porque o que Deus vai fazer é tão grande que vai causar espanto. As pessoas vão olhar assim e vai dizer: como pode acontecer? Esses dias estava aqui cabisbaixo, triste, depressiva, mas hoje está alegre, hoje está sorrindo, hoje está até cantando alto. Passa uma prova, mas está cantando. O que aconteceu? Foi Deus que desceu, visitou a tua causa, a tua história. O poder de Deus se manifestou e você saiu com posse de vitória. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, porque o Pai está na casa nessa tarde. Hoje é tarde de milagre. Hoje é tarde de milagre. Eu estou falando do especialista em realizar milagre. Eu estou falando de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o próprio Deus que desceu na terra. Ei, meu querido, e a Bíblia vai dizer que os milagres que ele fez, se fosse computar no livro, não existia livro na face da terra para computar tantos milagres que meu Jesus fez. É desse Jesus que eu estou pregando nessa tarde. Esse Jesus que veio nessa tarde para visitar a tua causa e mudar a tua história para a glória de Deus.